9h16, nós estamos recebendo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes a diretora de Operações e Enfermagem do Hospital Albert Einstein, a Cláudia La Selva, está conosco aqui para falar um pouco mais, né, sobre as questões que envolvem aí a pandemia do coronavírus e o atendimento também nesse que é um dos principais hospitais privados da cidade de São Paulo e, por que não, do país. Cláudia, obrigado por nos atender. Como é que está a situação aí no Albert Einstein em relação à ocupação de leitos para aqueles que foram infectados por coronavírus, hein? Oi, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Nós hoje temos 130 pacientes internados com diagnóstico de coronavírus, o que corresponde a aproximadamente 20% da nossa disponibilidade de leitos hospitalares, né? Nós hoje temos destinado 150 leitos ao atendimento dos pacientes com coronavírus. Nós temos bastante flexibilidade para adaptar esse número de leitos. Hoje são 150, 130 ocupados, ou seja, 87% de ocupação desses leitos. Desses, 54 pacientes são graves, demandam leitos de UTI, e os demais estão em leitos de clínica médico-cirúrgica. Nós temos observado um aumento na ocupação de leitos COVID desde o dia 11 de novembro. Nós, no dia 14 de dezembro, chegamos a um pico nessa ocupação, e hoje esse número tendeu a diminuir um pouco, mas desde o dia 11 de novembro, um número crescente de casos. Aliás, Cláudia, a gente até convidou você para falar conosco hoje aqui no Jornal Gente justamente por isso, porque foi o setor privado e especialmente o Hospital Albert Einstein que lá em novembro fez um alerta. Olha, vocês estão na fase verde, mas aqui tem muita gente chegando com Covid, o padrão está mudando, tem alguma coisa estranha acontecendo. Além dos números que você trouxe em relação ao perfil dos pacientes, teve mudança também, Cláudia, por exemplo, com mais jovens sendo atendidos, procurando hospitalização? A gente percebe, sim, uma tendência, especialmente no pronto-socorro, né, de cada vez mais um número maior de pacientes jovens acometidos, né? A gente percebe igualmente um número maior de pacientes jovens internados, felizmente sem gravidade, né? Mas nitidamente o fato das aglomerações, né, dos jovens estarem saindo mais e não respeitando aí as recomendações, especialmente em relação à utilização da máscara, evitar aglomerações, isso tem feito o número de casos se tornar bastante crescente. Então, é uma preocupação, um alerta bastante importante para a população, especialmente para essa população mais jovem, né, que volte a respeitar o que se preconiza em termos da prevenção da transmissão da Covid-19. 87% dos leitos destinados à Covid ocupados, ou seja, quase 9 de cada 10. Ao longo desse ano inteiro, doutora Cláudia, como é que foi a variação? E quantos leitos tinha o Einstein? Quando surgiu o primeiro caso, o Einstein preparou quantos leitos para a Covid para chegar em 150 hoje? Então, só mostrar um pouquinho o cenário para vocês, nós temos aqui no hospital em torno de 650 leitos, né? E no início da pandemia, 122 leitos eram destinados a pacientes mais graves, leitos de UTI ou semi-intensiva. Nós fizemos algumas predições e transformamos, naquela época, 191 leitos de clínica médico-cirúrgica em leitos de UTI. Então, ficamos com uma capacidade instalada que temos até hoje para atender em torno de 313 pacientes de terapia intensiva, né? Desde da primeira internação de casos de pacientes com Covid, em 4 de março, nós fomos observando
um número crescente de internações, né? Em 2 de abril, nós tivemos o nosso pico, que foi em torno de 135 pacientes. Aí o número de pacientes passa a cair, né? Nós ficamos nos meses de junho, julho, em torno de 100 pacientes, depois esse número cai ainda mais, em setembro se estabiliza em torno de 50 a 60 pacientes com Covid, e hoje, e a partir de novembro começa a crescer, hoje a gente já está nesse cenário de 130 pacientes com Covid, né? Uma ocupação de 20% dos nossos leitos. Hoje, a ocupação geral do hospital é bastante alta também, nós estamos com uma ocupação de 89%, né, porque nós vimos que durante a pandemia, um período, principalmente no início, nos meses de abril, maio, a ocupação por causas não Covid diminuiu muito, os pacientes tinham muito receio de vir ao hospital. Então, hoje, esses pacientes têm a necessidade de tratamento. Os pacientes oncológicos, os pacientes cardíacos com doenças crônicas, eles continuam necessitando do hospital. Então, hoje, a nossa grande preocupação é como atender a esta demanda de pacientes Covid que chegam ao nosso pronto-socorro com necessidade de internação, bem como a todos os demais pacientes com doenças crônicas, outras causas não Covid, causas oncológicas que requerem tratamento, né? E isso está acontecendo em todos os hospitais. Por isso, a demanda de leitos neste momento não é somente por Covid, né? Há outros diagnósticos que igualmente precisam de atendimento e os hospitais precisam estar preparados, né? Nós estabelecemos fluxos completamente diferentes para esse atendimento. É uma notícia, doutora Cláudia, que tem um lado bom e um lado péssimo, né? Um lado muito bom, que as pessoas voltaram a ter o atendimento dessas doenças graves que no início da pandemia deixaram de ser atendidas, né? Um doente oncológico não pode ficar sem atendimento, né? Então é o lado bom da informação. O lado ruim é que o hospital está ficando cada vez mais inflado. Como a senhora falou, 90% dos leitos do hospital inteiro tomados, porque tem os doentes de Covid arrebentando as costuras do hospital por um lado e tem toda a demanda comum do outro, né? Alguns dias em dezembro, nós chegamos a experimentar mais de 100% de ocupação do hospital. Tivemos que utilizar estruturas de leitos extra, né, para conseguir atender a toda esta demanda, né? Então, por isso, esta questão de evitar realmente as aglomerações, de respeitar, né, o que é preconizado em termos da prevenção é de fundamental importância nesse momento. Nós estamos próximos, né, à chegada, à liberação da vacina, nós esperamos com o tempo, né, à medida que a população for sendo vacinada, que o risco diminua muito de hospitalização, à medida que tenhamos a imunização. Então, é um momento realmente de não relaxar, né? Um momento da população estar atenta e aderir às medidas propostas de prevenção. Quem está conosco é a diretora de Operações e Enfermagem do Hospital Albert Einstein, Cláudia La Selva. Cláudia, a gente tem ouvido muitas pessoas ligadas à medicina, que é claro nos últimos meses. E tem me chamado a atenção que recentemente é muito frequente que médicos falem o seguinte: estamos exaustos, a gente não aguenta mais esse ritmo, essa pressão, essa incerteza, especialmente quem atua na linha de frente, né? Como que é administrar uma equipe que está exposta há tanto tempo a uma situação de estresse e de trabalho redobrado, hein, Cláudia? Requer muita proximidade, requer muito suporte, né, da direção do hospital, muito suporte no sentido de prover, primeiro, todas as condições de trabalho adequadas, né? A gente vê que nesse momento os profissionais estão há um ano praticamente enfrentando a pandemia,
muitos profissionais expostos a jornadas excessivas. A gente tem observado em diversos hospitais a dificuldade de contratação de profissionais da área da saúde, porque o mercado realmente está bastante competitivo. Então, muitos profissionais fazendo jornada dupla, fazendo jornadas excessivas. A nossa preocupação aqui tem sido no sentido de oferecer não só todo o suporte que esses profissionais precisam para o atendimento, as condições de trabalho, mas também todo o suporte psicológico necessário para este momento. Tá? Então, nós temos programas que procuram auxiliar os profissionais a lidar com o estresse diário. Tem um programa que chama Ouvide, em que os profissionais diariamente podem fazer contato com psicólogos da nossa área de medicina preventiva, da Cuidar, e têm acesso a profissionais que podem ajudá-los a mitigar esse nível de estresse. E todo o suporte diário que é dado nas unidades pelas lideranças, né, estando presencialmente, oferecendo todas as condições de trabalho para que esses profissionais se sintam cada vez mais acolhidos, né? Além do cuidado com os familiares, né, os cuidados de prevenção, de orientação também. Mas tem sido bastante desafiador lidar com este cenário. Realmente, os profissionais de saúde estão sendo cada vez mais exigidos, né, e uma vez que o cansaço vai chegando, a gente precisa estar cada vez mais alerta com essa necessidade. Doutora Cláudia, muito obrigado pela atenção da senhora com o Jornal da Bandeirantes Gente. Cláudia La Selva, diretora de Operações e Enfermagem do Einstein, confirmando que ala Covid do Einstein, 87% ocupada. Hospital como um todo, 90% ocupado. E a culpa é da imprensa, hein? Doutora Cláudia, obrigado, viu?